E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Jefferson Torres, sou professor de música, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Inscrevam-se se gostaram do vídeo, cliquem em gostei, cliquem em não gostei, compartilhem. Desde já quero convidá-los também a conhecerem minha fanpage no Facebook, facebook.com/guitarrista-jefferson e o site jeffersontorres.com.br. Vocês poderão contratar aulas pelo Skype, Facebook ou adquirir meus métodos de técnicas aplicáveis à guitarra solo e de harmonia, ok? Nesse meu canal eu tenho me dedicado a postar videoaulas, de música. Eu toco violão, guitarra, baixo, componho, escrevo arranjos, enfim. Então eu tenho bastante videoaulas sobre vários assuntos. Mas eu ainda não havia falado sobre esse, que é um tema que eu particularmente julgo muito interessante. Escalas étnicas, também conhecidas como escalas exóticas. Eu não gosto muito do termo exótica, escala exótica, mas eu vou explicar por que não. As escalas étnicas são escalas cuja sonoridade remete a alguma cultura em particular. Okay? Então, por exemplo, a escala Hirajoshi, que é uma escala pentatônica japonesa, ela tem uma sonoridade muito próxima à música japonesa, porque ela é empregada na música tradicional japonesa de maneira geral. A escala é essa aqui. Fórmula fundamental, tônica, semitom, dois tons, um tom, semitom, dois tons. Portanto, ela tem dois saltos de dois tons, entre a segunda e a terceira, e entre a sexta e a volta da oitava. Então ela fica tônica, segunda menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor. A escala Hirajoshi, por exemplo, em Dó seria Dó, Ré bemol, Fá, Sol e Lá bemol. E depois temos um salto de dois tons para chegar na oitava novamente. Então, ela tem uma sonoridade muito próxima da música oriental. Se vocês ouvirem música tradicional japonesa, tocada com instrumentos tradicionais, você poderá perceber que a sonoridade dessa escala é similar, porque ela é empregada nesse tipo de música. Eu vou improvisar aqui um pouco e vocês vão talvez poder perceber isso. Ok. Por que eu prefiro o termo étnica e não exótica? Quando nós encontramos algo que não é similar a algo que nós já conheçamos de antemão,
é muito comum que nós tentemos estabelecer uma relação entre isso que a gente não conhece e o que a gente acaba de conhecer agora. Então, por exemplo, no caso da escala Hirajoshi, a pentatônica Hirajoshi, né? Pentatônica tem uma escala de 5 notas. Penta, 5. Tônica, tônus, sons. Escala de 5 sons. Eu tenho tônica segunda menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor. Né? Então eu poderia compará-la, por exemplo, com a escala menor, dizendo que eu não tenho uma terça, que eu tenho uma segunda menor em vez de uma segunda maior, e que então falta essa nota, por exemplo, falta a sétima também, né? Não tem a sétima. Poderia comparar com o modo frígio, né? Por exemplo, dizendo que é um modo frígio, sem a terceira do modo frígio, né? E sem a sexta, por exemplo, né? Fazendo essas relações. Então eu pego uma escala que eu já conheço e tento compará-la com essa escala nova que eu estou aprendendo para poder assimilá-la, torná-la similar. Você assimila, torna similar a algo que você já conhece anteriormente. Ok. Da mesma forma que nós estamos tentando aqui assimilar a escala Hirajoshi, a gente pode tentar assimilar a cultura japonesa, e mais especificamente a cultura musical japonesa, à cultura ocidental. Isso é bem mais comum do que parece. A própria escala pentatônica, né? A penta menor 7 e a penta maior, que é tão largamente usada na música ocidental e na música popular ocidental de maneira geral, principalmente no rock, no jazz, no blues, enfim, é uma escala de origem oriental, né? Ou a escala maior é uma escala de origem oriental. Mas ela já foi de tal modo assimilada pela cultura ocidental, pela música pop, que ela se tornou um patrimônio universal, como todas as escalas são. Também a escala Hirajoshi, né? E as demais escalas chamadas de exóticas. Quando você vê alguma coisa que você nunca viu antes, isso pode te causar estranhamento. Imagine, por exemplo, que você é um rapaz que sempre foi criado na roça, num campo, você nunca viu um punk na sua vida, e de repente você está andando pela Inglaterra na década de 70 e cruza com um pessoal com jaqueta preta e moicano. Você vai falar, opa, que estranho isso aí. Isso vai parecer exótico para você. Mas à medida em que você se aproxima desse objeto, que para você é tão estranho, ele pode não se tornar tão estranho. Ele pode se tornar comum. A palavra comum é radical da palavra comunidade, comunitário, comunicação. Quem comunica torna as coisas comuns. E esse processo, através do qual nós tornamos comuns, é um processo que se dá, geralmente, pela assimilação, se tornar algo similar, né? Você vai assimilar uma coisa, e pela comunicação, através de analogias e tudo mais. Então, o verdadeiro trabalho do estudante que vai se dedicar ao estudo das escalas exóticas é torná-las não mais exóticas, mas escalas comuns que nós vamos usar no nosso vocabulário diário para improvisações, composições musicais e por aí vai. Ora, o Japão nos deu o sushi, o sashimi, harumaki,
o yakisoba, mandiu, tantas outras coisas, seriados que a gente assistia quando era criança. Eu assisti muito Jaspion, Jiraiya e tudo mais, né? A tecnologia, tem muita coisa que vem do Japão. É um povo que conseguiu passar pelo trauma da Segunda Guerra Mundial e se reerguer. É um povo que tem um cinema muito interessante, assim, uma cultura cinematográfica muito legal. Akira Kurosawa, por exemplo, vocês vão assistir filmes dele que são muito interessantes, tá? E eu vou deixar todas essas referências aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam conhecê-las e para que vocês possam de alguma forma assimilá-las. Atualmente, no cenário atual, a cultura não está mais determinada por questões meramente geográficas. No mundo atual, globalizado, informatizado, nós estamos sempre trocando ideias através da internet, dos meios de comunicação, e assim nós somos impactados diariamente por elementos de culturas estrangeiras. Esses elementos acabam de uma maneira ou de outra nos influenciando e se incorporando de alguma forma à nossa própria cultura, seja na forma de algo que nós apreciamos, seja na forma de algo que nós continuamos achando estranho, mas que se faz presente, apesar da nossa disposição em contrário, ou do nosso etnocentrismo, para usar um termo que é muito caro aos antropólogos. Então, quando você passa a buscar conhecer um pouco da cultura alheia, dessa riqueza simbólica de um determinado povo, com certeza você se enriquece como pessoa, e não só a sua música, mas a sua pessoa como um todo, né? O próprio conceito antropológico de pessoa, o indivíduo, mais esse ingrediente tão importante que é a cultura. Também a música japonesa, ela tem muita influência da música ocidental. Por isso eu quis estabelecer esse recorte, dizendo que a escala Hirajoshi, eu a tenho aqui, inclusive alguns desenhos, eu vou tentar passar para vocês um panorama de estudo. Ela é empregada na música tradicional japonesa, mas a música japonesa, você tem pop japonês, você tem rock japonês. Então você tem bandas, por exemplo, Kimono Gakari e outras mais, que fazem um som que é muito próximo do que as bandas norte-americanas fazem, né? Uma pessoa mais purista dirá que isso é ruim, que isso é prejudicial, que isso não é legal para a cultura, porque isso está destruindo a cultura. Eu não penso dessa forma. Eu acho que nem tudo pode ser justificado pela cultura, mas que a cultura é uma riqueza que deve ser valorizada, respeitada e que nós devemos buscar conhecê-la. Nem tudo pode ser justificado pela cultura, à medida em que essa cultura se transforma numa cultura da morte. Porque a matéria-prima da cultura é a vida humana. Os cachorros não têm cultura. As abelhas não têm cultura. Você pode até falar de uma cultura de abelhas, mas nesse sentido, aplicado pela biologia, o termo cultura tem outro sentido que não aquele da antropologia. Os demais animais, que não são homo sapiens, os outros animais, eles não têm religião, arte. Eles não conseguem construir uma civilização mesmo. Nós sim. Por isso, a nossa importância enquanto seres humanos para cuidar dos bens naturais que nós temos e das demais culturas através dessas relações, com as quais nós podemos aprender uns com os outros.
Falando então, panoramicamente, a respeito dessas questões de ordem antropológica que permeiam o estudo das chamadas escalas exóticas, e agora vocês sabem por que eu não gosto desse termo escalas exóticas, eu prefiro o termo escalas étnicas, ou seja, escalas que dizem respeito à etnia, uma determinada etnia, uma determinada cultura. E essa palavra é etnia, étnica, né? O adjetivo que vem do substantivo, por sua vez vem de um termo que é o ethos, que é o lugar de uma determinada cultura. Esse termo está muito carregado de seu sentido geográfico, mas como eu já disse, na atualidade esse sentido já meio que se perde, porque nós vivemos num mundo onde a comunicação global permite essa troca entre culturas. Talvez você agora mesmo pode estar me assistindo de um outro país, vivendo em uma outra cultura, e eu posso estar chegando de alguma forma a você, e vice-versa, né? Então, ok, dito tudo isso, eu vou recapitular agora, de maneira mais prática, a escala Hirajoshi. A escala Hirajoshi é uma escala étnica muito comumente empregada na música tradicional japonesa. A fórmula dela, em tons e semitons, é tônica, semitom, 2 tons, tom, semitom, 2 tons. Sendo assim, então, eu terei tônica, segunda menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor. E aí, com mais 2 tons, eu tenho a repetição da tônica. Se a fundamental, se a tônica for Dó, a nota Dó, por exemplo, que a gente costuma pegar como referência, eu teria Dó, Ré bemol, Fá, Sol, Lá bemol e o Dó novamente. Então o primeiro passo é você estudar isso corda por corda, né? Eu vou jogar Dó, Ré bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Dó, com todas as cordas. Corda mizinha, por exemplo. Corda Sol. Corda Ré. Corda Lá. E a corda misona vai repetir as mesmas casas da corda mizinha, né? Então, por exemplo. A partir disso eu posso construir também os desenhos verticais, subindo e descendo aqui, né, por regiões. Então, por exemplo, aqui no começo do braço, ó.
aqui, e aí eu voltaria para cá. Esses desenhos seriam móveis, né? São os desenhos móveis. E eu posso construir também harmonias a partir dessa escala. Então, por exemplo, a escala Hirajoshi dar-me-á a possibilidade de construir a partir dela uma tríade maior ou uma tríade maior com sétima maior, meio tom acima. Então, por exemplo, dentro da escala Hirajoshi de Dó, eu tenho o acorde de Ré bemol com sétima maior. Né? Eu tenho essa possibilidade. Né? Tem o acorde de Fá menor também. Como ela não possui a terça, eu poderia empregar essa escala tanto para tríades maiores como para tríades menores. Ela não tem a terça, né? Então eu posso jogar um Dó menor e empregar a Hirajoshi. Ou maior. Lembrando que a harmonia, relacionando-se com a melodia, sempre vai conferir uma outra atmosfera a isso que está rolando aí nessa relação dialética, vamos dizer assim, entre a harmonia e a melodia, ok? Outra ideia interessante é você fazer sobreposições dessas notas. Por exemplo, aqui, ó. Olha que sonoridade interessante, né? Que fica quando você tem essa sobreposição dessas notas, né? Aqui eu tenho Dó, Sol, Ré bemol, Fá, repetição do Sol aqui e o Dó aqui, ó. Então eu tenho todas as notas da Hirajoshi praticamente sobrepostas. E posso colocar o Lá bemol aqui, ó. Posso jogá-lo aqui também, ó. Posso trabalhar com intervalos de quarta e de quinta. São intervalos muito comuns na música oriental. Vão conferir ainda um frescor oriental, uma cara oriental mais ainda, a harmonia. Então o caminho agora, que você já conhece a escala, é estudá-lo, né? Elaborar acordes a partir da escala. Né? Primeiro, desenhos corda por corda, desenhos verticais, que são os desenhos móveis, acordes a partir da escala, improvisar e compor com essa escala. Ela é uma escala de 5 sons, então ela tem 5 modos. O primeiro deles é o próprio Hirajoshi, né? Que é esse que eu mostrei para vocês. Quando eu começo a partir do segundo grau da escala, da segunda nota, eu vou ter a escala Iwato, chama-se Iwato. O terceiro grau, a partir do terceiro grau, eu vou ter o Ronkumoi,
né? A terceira eu tenho o Kumoi, o quarto eu tenho o Ronkumoi, e o quinto grau é a chamada escala chinesa, tá? Cada um dos modos ele vai ter uma coloração diferente, né? Uma sonoridade diferente, né? Cada um dos modos é uma escala independente, a partir do conceito fundamental de escala como uma sequência de notas dentro do intervalo de uma oitava, tocadas uma após a outra, sendo que não existe repetição. Todos os modos são também escala. Então eles vão ter a sua própria sonoridade, né? Por exemplo, aqui eu comecei do Dó. Se eu começar do Ré, eu tenho o segundo modo, né? Que é o Kumoi. E por aí vai. Mais importante do que decorar o nome é você entender o que está acontecendo, entender a matemática da coisa e principalmente entender isso na prática, tá? Então fica isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu pretendo falar de outras escalas étnicas mais pra frente, escala cigana. Tem uma escala que não é bem uma escala étnica, mas é uma escala interessante, que é a escala Scriabin. E por aí vai, né? O detalhe interessante é que, pesquisando sobre essa escala, a escala Hirajoshi, eu a encontrei também com uma outra configuração, tá? de intervalar aí, como se fosse uma escala um pouco diferente. Teria uma segunda maior em vez de segunda menor, mas eu não me prendo muito a isso. Por quê? Porque eu atualmente me prendo ao seguinte: eu quero saber a fórmula, né? Tons e semitons, intervalos e a sonoridade que isso vai me dar. Sonoridade interessante, eu vou tentar empregá-la de alguma forma, ok? Eu sou Jefferson Torres, espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, clique em gostei. Se não gostarem, clique em não gostei. Seja como for, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, acesse jeffersontorres.com.br, clique aqui para marcar sua aula ou aqui em cima para adquirir meus métodos, né? E obrigado a vocês, obrigado aos patrocinadores do canal de alguma forma, de maneira independente também, ok? Entrem na minha Facebook, facebook.com/guitarrista Jefferson. Estudem e até a próxima.